Olá, seja bem-vindo ao dia 238 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em 1 Samuel, no capítulo 18, iremos a Romanos 16, iremos a Lamentações de Jeremias 3 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 34. Aqui em 1 Samuel 18, nós vamos encontrar que após Davi ter matado Golias, acende uma ira de Saul, porque o povo começa a aclamar a vida de Davi e isso gera uma inveja em Saul. Vamos a essa leitura. 1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestido e deu a Davi com a sua túnica, e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como seus conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel para o encontro do rei Saul com cânticos e dança, com tamborins, com música alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e o atirou-a, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e lhe deu o comando de tropas de 1000 soldados, que Davi conduzia com suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e toda Judá, porém, gostavam de Davi, pois eles os conduziam em suas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está a minha filha mais velha, Merabi. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva com muita bravura e lute em suas batalhas com o Senhor. Pois Davi pensou: Não matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? O que é minha família, o meu clã de meu pai Israel, para que eu torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabi, filha de Saul, ser dada em casamento, e Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul lhe disse a Davi: Hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: O rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: Vocês acham que tornar-se rei, genro do rei, é fácil? Sou homem pobre sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não quer outro preço pela noiva, a não ser 100 prepúcios dos filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de se tornar genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e os seus soldados saíram e mataram 200 filisteus, e trouxeram os prepúcios e apresentou-os ao rei para se tornar seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou em seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que os faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Vamos agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos fazer a leitura hoje do último capítulo
do livro de Romanos. Esse capítulo do livro de Romanos é o capítulo 16, onde o apóstolo Paulo ele faz aqui saudações pessoais para o povo lá que estava em Roma. Vamos a essa leitura, a última leitura de Romanos, no capítulo 16. É um prazer ter a tua companhia e saiba que nós já estamos avançando e progredindo bastante na leitura. Daqui a pouco chegará o final do ano e nós iremos dizer que esse ano foi muito proveitoso, pois conseguimos conquistar a tão sonhada leitura bíblica em um ano. Vamos a essa leitura? Romanos 16 diz assim: recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva do Senhor em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu amado Epeneto, e primeiro que foi convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júlias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão em Cristo. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo Jesus, e meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúde Perside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Ansícrito, Flengento, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviem saudações. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar de obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, redigi essa carta. Saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa leitura agora ao livro de Lamentações. Nós vamos fazer leitura de Lamentações 3. Hoje, aqui em Lamentações 3, nós vamos poder encontrar o profeta ainda se lamentando, porque o povo não buscou arrependimento. Vamos a essa leitura? Lamentações 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou com sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou, de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como que muitos já morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes,
fez com quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele me impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas minhas sendas, como um urso à espreita e como um leão escondido. Arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me o objeto de riso de todo o povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com todos aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve consigo e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto a quem quer o ferir e engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os teus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem pode falar ou fazer alguma coisa, senão o Senhor não estiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido os seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos de Deus que estás nos céus e digamos, pecamos e nos rebelamos e tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e não perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondes atrás de uma nuvem para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste a escória e refúgio entre as nações. Todos os inimigos escancaram a boca contra nós. Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Os meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso. Até que o Senhor contemple dos céus e vejam. O que eu enxergo enche a minha alma de tristeza, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que, sem motivo, eram os meus inimigos, caçaram-me como passarinho, procuraram me fazer a vida acabar na cova, e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça, e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu me ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma o teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança dele. Todas as ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os meus insultos. Todas as suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurraram e murmuraram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com todas as suas canções. Dai-lhes o que merecem, Senhor, conforme as suas mãos têm feito. Coloque um véu sobre os seus corações e esteja tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os debaixo dos teus céus, ó Senhor. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. Nossa última leitura de hoje está em Salmo 34. Aqui, quando Davi fingiu ser louco diante de Abimeleque que o expulsou. E aqui ele fez esse salmo. É o salmo de Davi. Vamos a essa leitura? Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e alegrem-se.
Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. O libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Prove e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor ouve. Os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege os teus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica.